O vice-presidente da Associação Brasileira de Data Center, Luiz Tossi, revelou à Broadcast que o setor está apreensivo com a possibilidade do Redata perder a validade sem ser votado, aliás, pelo Congresso. Quem vai falar sobre tudo isso é a Flávia Said, repórter do Broadcast lá em Brasília. Flávia, boa tarde para você. Oi, Gustavo, boa tarde para você e para toda a audiência. Pois bem, né, só para explicar aí um pouquinho, essa associação, a ABDC, ela representa os principais agentes do setor de data centers aqui no Brasil. Eu e meu colega aqui da Broadcast, o Renan Monteiro, entrevistamos o vice-presidente da associação, Luiz Tossi, que falou, né, nos contou que um cenário possível de não aprovação da SMP seria caótico. Isso porque o setor entende que essa não possível não aprovação, né, caso a MP acabe perdendo a validade sem ser votada, poderia demonstrar ali um cenário de instabilidade, né, de fragilidade das instituições e, além disso, a janela de oportunidade também para a atração desses investimentos nesse setor acabaria sendo perdida. Então, toda essa cadeia produtiva, né, da indústria de data centers no Brasil está extremamente apreensiva, nas palavras desse representante, com a possibilidade de a votação da MP não ocorrer dentro do prazo, né, que tem ainda cerca de um mês para essa validade continuar. O que que é essa medida provisória? Bom, ela visa, na verdade, incentivar, né, a instalação e a ampliação dos data centers aqui no Brasil, oferecendo uma série de benefícios fiscais, né, como a suspensão de produtos na aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, isso tanto para venda aqui no mercado interno, quanto para importação, né, para compra dos componentes necessários. As empresas interessadas que aderirem a esse regime especial, o Redata, elas devem cumprir algumas contrapartidas, né, como a necessidade de investimentos né, de investimentos aqui no país, de desenvolvimento, e também algumas responsabilidades, né, com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Lembrando aí também para a audiência, né, que o Brasil ele é muito atrativo para o setor de data centers, porque ele tem uma matriz energética renovável, abundância de água, tem uma posição geopolítica estratégica, um amplo mercado consumidor e agora deve também contar, né, está contando também com esses incentivos fiscais. Então, o Brasil tem todo um ambiente favorável, né, para grandes investimentos em infraestrutura digital e ele acaba tendo menos custos, né, e até gastando, superando alguns desafios de energia também. Essa MP ela foi apresentada ainda em setembro do ano passado, né, e está em tramitação até agora. O objetivo era justamente antecipar para 2026 os efeitos da reforma tributária que vão entrar em vigor em 2027. Então, tem, por exemplo, a isenção do PIS e COFINS, que vão ser isentos a partir do ano que vem. Por se tratar de medida provisória, ela tem vigência imediata e força de lei. Então, os benefícios já estão válidos desde 1º de janeiro de 2026. Mas, apesar de já terem sido colocadas ali em prática, né, ter sido colocado em prática tudo que era necessário para o processo regulatório prévio à desoneração, a medida ela ainda precisa ser aprovada para ser efetivamente transformada em lei. E aí, lembrando, né, como eu tinha falado, ainda tem cerca de um mês, porque a medida tem validade até o dia 25 de fevereiro. Mas o Congresso só retoma suas atividades no dia 2. E no meio disso ainda tem o feriado do Carnaval, né, que a gente sabe que costuma reduzir o ritmo dos trabalhos legislativos. Então, além disso, também tem outras MPs ali na fila, como, por exemplo, a medida do gás do povo, né, que tem forte apelo popular, principalmente se tratando de um ano eleitoral. No Congresso, a MP do Redata, desse regime especial de tributação, recebeu mais de 150 emendas. Mas, apesar de todas essas sugestões de alteração do texto apresentado pelo governo, não há sinal de nenhuma resistência ali por parte nem do presidente da Câmara, Hugo Mota, nem do Senado, Davi Alcolumbre, e a sensação é de que realmente o Congresso tem um certo consenso e está mobilizado para a aprovação dessa medida. Só que ela ainda está na comissão mista, sequer existe um relator designado e ela ainda precisa passar por votação nos plenários da Câmara e do Senado. Então, a gente segue aqui acompanhando, né, toda essa tramitação da MP do Redata. Lembrando também que ontem mesmo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Redata ainda é um dos focos, né, da pasta dele nesse início de ano, ainda mais considerando que ele deve deixar o ministério até fevereiro. Então, realmente é um dos grandes focos ali da equipe econômica. Voltando com você, Gustavo.
Obrigado, Flávia, trazendo informações sobre o Redata, que é um projeto importantíssimo para transformar o Brasil em um polo digital. Flávia Said, repórter da Broadcast em Brasília. Obrigado, Flávia.